Amém, pessoal? Fazer silêncio, sentar aqui nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Pronto? A aula de hoje vamos falar sobre o cristianismo, que é a maior religião mundial, tem mais de 2 milhões de fiéis, e ela tem um livro sagrado que é a Bíblia. A Bíblia que começa com o livro do Gênesis. Gênesis significa origem, palavra de origem grega significa origem, e termina com Apocalipse. Apocalipse significa revelação ou primeira. Então, no Apocalipse está a revelação de Deus, supostamente, sobre o fim dos tempos, apesar de que há controvérsias. Para os estudiosos atuais da ciência bíblica, o livro do Apocalipse foi um livro que buscava encorajar os cristãos na época do Império Romano. A Babilônia, a besta 666 do Apocalipse, se tratavam do Império Romano e do imperador, que queriam obrigar os cristãos a adorá-lo e perseguiam os cristãos. Colocavam os cristãos nas arenas para serem devorados por animais ferozes, como no Coliseu, em Roma. Colocavam os cristãos em postes de madeira, untava os cristãos com piche e colocava fogo neles durante a noite para iluminar as vias públicas romanas e vários outros tipos de perseguição. Então era um livro para poder encorajar, dar esperança para os cristãos perseguidos pelo Império Romano. Não é para o fim dos tempos a besta 666, que alguns dizem que é o Papa, outros dizem que é um presidente, é outra figura pública e política. Não, foi um livro escrito naquele tempo e de forma metafórica. Ele é cheio de metáforas e figuras de linguagem, porque os cristãos não podiam, de forma direta, tratar os personagens históricos daquele momento, porque eles já estavam sendo perseguidos. E aí a chance do livro sobreviver seria bem pequena, porque com certeza seria queimado, destruído pelos censores romanos. Então, é um livro que supostamente fala sobre o juízo final, mas não é muito bem um juízo final, apesar de que os cristãos daquela época acreditavam que Jesus ia voltar naquela época. O juízo final, para eles, ia acontecer ali, naquele momento ali. Foi um livro escrito por volta do ano 100, depois de Cristo, por João. Agora, esse João não sabe ser o apóstolo. Muitos acreditam que era o apóstolo. Se for apóstolo, o apóstolo estaria com quase 100 anos. Que é uma idade muito pouco provável de alguém chegar naquela época, né? Então, Apocalipse e Revelação peneira também, porque seria uma forma de peneirar os bons dos maus, aqueles que estão do lado de Deus, daqueles que estão do lado de Satanás, do diabo, de Lúcifer. É um livro que fala como o mal será destruído, como o império seria destruído. O império não nos teria a palavra final, o Império Romano, que perseguiu os cristãos, assim como o mal. Os cristãos hoje interpretam que será destruído no final, quando Jesus voltar no Armagedon. Armagedon, essa palavra só é citada uma vez na Bíblia, lá no livro do Apocalipse. Significa o dia do Senhor. E a Escritura diz o seguinte: o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E é por isso que os cristãos bolsonaristas andam armados, né? Porque quando Jesus voltar como ladrão à noite, eles vão meter bala em Jesus, né? É mais ou menos assim que vai acontecer. A galera cristã conservadora que diz que bandido bom é bandido morto, Jesus virá como ladrão, por isso que eles andam armados, poder estar bem preparado para recebê-lo, né? Porque de cristão mesmo essa galera tem muito. O número 7 denota a incompletude, é um número que parece demais na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, mais de 50 vezes no livro do Apocalipse, né? Denota a completude ou perfeição, ela é adequada ao último livro da Bíblia que descreve aí o juízo final, né? No Apocalipse há mais de 50 referências a esse número, o número 7, só nesse livro, né? Fora outras partes da Bíblia, onde o número 7 também aparece, é um número que indica perfeição e completude. Então, 7 anjos derramam 7 taças, aparece um cordeiro com 7 chifres, né, com 7 olhos, 7 cartas são escritas para 7 igrejas da Ásia, há 7 espíritos diante do trono de Deus, há 7 candelabros de ouro que acompanham a entrada do Filho do Homem, que é Jesus. O próprio Jesus tem 7 estrelas na mão direita, tem 7 selos que são rompidos nesse livro. E, como eu disse, né, vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite.
Então, por isso que a galera da marca tem que receber bem Jesus quando ele voltar, né? Julgamento da humanidade é o que é retratado aí no livro do Apocalipse. Com a volta de Jesus de forma gloriosa, a humanidade seria julgada, seria separada do joio do trigo, ou seja, aqueles que são doentes, aqueles que são ou que estiveram no lado de Jesus, aqueles que fizeram boas obras, fizeram o bem do mundo e acreditaram em Jesus como Senhor e Salvador da humanidade, e aqueles que não, eles ficaram do lado mal, cometendo pecado, né? Então, o anjo do Apocalipse mostra São João na ilha de Patmos, onde ele teria recebido essa revelação do Apocalipse, mas não se sabe quem é esse João. Acreditava-se que era o apóstolo João, mas é muito pouco provável que ele sido o apóstolo, mas sim um outro João, outro discípulo posterior. Olhando aí um poderoso anjo envolto numa nuvem, esse anjo que revela para ele, né, como descrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Um anjo revelou para o João essas cenas finais aí do mundo, né? É justo da parte de Deus retribuir com tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Está lá em 2 Tessalonicenses. Então esse livro está falando aí que assim como o mundo atribula e faz na vida do cristão um vale de lágrimas, no fim dos tempos, quem vai viver esse tormento agora são os outros. Nietzsche, filósofo do século XIX, ele vai dizer o seguinte, né? O cristão, por não poder gozar desse mundo, ele inventa um outro, onde ele vai poder gozar, ter a felicidade e o prazer eterno. Enquanto aqueles que aproveitam e gozam desse mundo, no outro vão se ferrar. Então é o que está sendo dito aqui, né? Quem sofre a tribulação desse mundo, no outro vai ter a salvação eterna. Quem aproveita e vive um bem bom nesse mundo, no outro vai se fuder pelo resto da eternidade, né? Então o Apocalipse, como uma carta dos primeiros cristãos, era para aquele tempo, não é para hoje, né? As 7 igrejas são guardadas pelos anjos de Deus. Então no início do Apocalipse, Jesus aparece a João e o instrui a escrever a elas, contando aí a visão que se seguirá. Então esse é um pouquinho aí do livro do Apocalipse da Bíblia, beleza?